Senhor seja com todos. Fiquemos em pé para nesse momento estarmos fazendo a leitura da palavra do Senhor nesse dia tão especial. Vamos abrir em dois textos. O primeiro deles em Números, capítulo de número 26. Números, capítulo de número 26, quarto livro da Bíblia, livro de Números, ou dos Números, na nação de Israel, capítulo de número 26, numa primeira leitura da palavra do Senhor. Se você achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Com os seus olhos para o verso de número 59, onde a palavra do Senhor nos diz assim: e o nome da mulher de Anrão foi Joquebede, filha de Eli, da qual a nascera de Eli no Egito. E Joquebede de Anrão gerou Moisés, Miriam e Arão. Glória a Deus. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 1, na segunda leitura. Regra clássica: leitura longa, mensagem curta. Êxodo, capítulo 1, segundo livro da Bíblia, verso de número 6. Se os teus olhos estão no texto, repita comigo: Deus é bom. Deus é bom. Verso 6. Vou ler alguns versículos não totalmente em ordem, mas os irmãos vão seguindo comigo. Verso 6, a palavra do Senhor nos diz assim: sendo, pois, José já falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Verso 8: levantou-se então um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais numeroso de que nós, os egípcios. Usemos, pois, sabiamente para com ele, para que não se multiplique. E acontecendo que, vindo a guerra, esse povo também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba desta terra. E os egípcios puseram sobre os hebreus maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, como Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam os egípcios por causa dos filhos de Israel. Verso 15: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome era Sifrá e a outra Pua, e disse-lhes: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os seus assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, então viva. Mas
As parteiras temeram mais a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Verso 20. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Então ordenou Faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos homens que nascerem dos hebreus lançareis no rio Nilo, mas a todas filhas mulheres guardareis com vida. Capítulo de número 2. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi, e ela concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo mais, tomou um cesto de juncos, calafetou com betume, por dentro e por fora, e nela colocou o menino, e o lançou nos juncos à borda do Nilo. E a irmã do menino postou-se de longe entre os juncos para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu ao Nilo para banhar-se, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu o cestinho no meio dos juncos, e enviou a sua criada e o tomou. E abrindo o cestinho, viu o menino, e eis que reconheceu que o menino chorava, e moveu-se de íntima compaixão dele, e disse: dos hebreus é este menino. Então disse a sua irmã Miriam, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama entre as hebreias, para que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se Miriam e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, já crescido, ela o trouxe de volta à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés, e disse: porque tirado das águas foi. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Edifica-me por ela, exorta-me por ela, consola-me por ela, e eu glorificarei o teu nome, e na certeza que tu estás nesta palavra, eu já me assento glorificando o teu nome. Aleluia. Quero aproveitar o ensejo e saudar as mães presentes com as mais efusivas e sinceras homenagens pela passagem desse dia tão especial do Dia das Mães. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor nos prospere, lhes dê sabedoria e seja com cada uma em nome de Jesus.
Eu aprendi uma coisa com o pastor Felipe. Quando você vai a uma churrascaria, fica lá sentado comendo 2 horas e meia. Antes de pedir a conta, ou pedindo a conta, se for uma churrascaria boa, o garçom vai te oferecer uma das 3 coisas para te ajudar a fazer a digestão. Depois que você já comeu, depois que você já saboreou a sobremesa, ele vai te oferecer primeiro um café. Não, obrigado. Se for uma chique que o pastor Felipe vai, pode até lhe oferecer uma bomba de chimarrão, que também ajuda na digestão. Não, eu não gosto. Então eu vou lhe oferecer um chazinho de frutas silvestres gelado, que ajuda na digestão. Eu não quero falar do que você escolheria. Eu só quero lhe dizer que o rodízio foi ontem. Eu só vim aqui servir um chazinho gelado de frutas silvestres para você fazer a digestão da palavra de ontem, que foi uma bênção em nome do Senhor Jesus, e nisso todos nós concordamos. Eu quero pensar com os irmãos essa noite debaixo do tema: uma mãe que criou os seus filhos no cativeiro, mas não para o cativeiro. Uma mãe que criou os seus filhos no cativeiro, mas não os criou para o cativeiro. Existe um livro que eu tive uma oportunidade de ler por volta de 2010. Eu li online. Um livro de uma psicopedagoga cristã de nome Altamay Herbe, da livraria cristã Betânia. O nome do livro era Criar Filhos Não é Brincadeira. O tema do livro: Criar Filhos Não é Brincadeira. E eu acredito que nisso todos os pais e mães presentes concordam comigo. Criar filhos não é brincadeira. Temos observado um movimento muito crescente e ficando comum, não só no Brasil, mas no mundo. Os jovens se preparam para o casamento, preparam casa, preparam-se para o noivado, preparam a cerimônia, se preparam para a cerimônia do casamento, se preparam para a vida 2 pós-cerimônia, preparam-se para conjugar a vida com a vida profissional de ambos. Mas existe um movimento crescente de homens e mulheres que têm se casado e fazendo uma escolha clara de não ter filhos. Compreende? Porque a sociedade está complicada, o mundo está confuso, a cultura está vivendo uma contracultura, os valores estão perdidos. Por isso o movimento que anda crescendo por todos os lados, temos observado, temos escutado algumas coisas, temos sabido de outras, e por incrível que pareça, está crescendo não só no Brasil, mas no mundo, a quantidade de casais que se casam e preferem ser pais de bebês. Não porque seja mais barato, não, de forma nenhuma. Em alguns casos, ser pai ou mãe de pet é mais caro do que ser pai de uma criança. Mas a opção é por não ter medo das responsabilidades, dos temores
criar filhos neste mundo adverso. Eu vou contar aqui um caso que qualquer semelhança é mera coincidência. Eu realizei um casamento em novembro de 2019. Um casal querido, que ele trouxe uma filha do primeiro casamento, ela trouxe um filho do primeiro relacionamento. E quando conversei com esse irmão disse: agora eu vou realizar o meu sonho. Eu vou casar e encher minha casa de crianças. Os 4, 5, vai ser maravilha. Uns 2 anos depois, nasceu a primeira filha dos 2 juntos. Irmão, você quer perder a amizade com ele? Você chegar para ele e falar que está na hora de ter um outro. Ele já regou. Acabou demais. Ela então, porque nem fica perto, não falou, se cita esse assunto. Eu disse que qualquer semelhança é mera coincidência, então eu não vou citar o nome do varão que estava boa. Né, Marquinhos? Mas o problema do temor de ter filhos não é algo novo, não é dessa dispensação, não é dessa geração, não é dos problemas que estamos vivendo, é algo antigo. E quando nós abrimos a Bíblia nesses textos que lemos, eu creio que este casal, chamado Abrão e Joquebede, viveu num tempo de muito mais adversidade do que aquela que enfrentamos nos dias correntes. Qual é o contexto, pastor? Contexto de escravidão. A palavra de Deus vai dizer que que José morreu. Já havia morrido Jacó, morre agora José, morrem todos os seus irmãos e morre também o faraó, que havia convidado José e sua família para habitar no Egito, na terra de Gósen, como um agradecimento por tudo aquilo que José fez de benfeitoria no Egito. Mas passou-se os anos, mudou-se a dispensação dos faraós do Egito. Os faraós do tempo de José eram os faraós da linhagem dos Tutancâmonos, e agora mudou a dinastia. A dinastia agora é dos faraós Ramsés. E Ramsés I, quando assume o trono, a Bíblia diz claramente que ele não conheceu. Só que entenda, não conhecer não significa, era impossível ele conhecer, porque se havia passado muitos anos, mais quase 400 anos. Ele não teria como conhecer José. Na realidade, ele não reconheceu aquilo que José havia feito no Egito séculos atrás. E um dia, ele, desconfiado, pede para fazer um censo em toda a terra do Egito. E quando ele recebe os relatórios do censo da terra do Egito, ele confirma as suas suspeitas. O povo hebreu era maior do que os egípcios. Havia mais hebreu na terra do Egito do que cidadãos egípcios. E ele começou a se preocupar. Esse povo é muito grande, esse povo se multiplica muito rápido. Nós temos que tomar providências para barrar, para conter o crescimento do povo na terra do Egito. E ele disse para os seus conselheiros: usemos de astúcia. Aí a Bíblia vai dizer que eles confiscam os bens dos hebreus. Eles tomam as suas propriedades e os reduz à escravidão. Agora o povo que foi convidado pelo faraó no tempo de José para vir à terra do Egito
paz na terra de Gozem, ali, prosperar e negociar, agora virou escravo na terra do Egito. E a Bíblia é clara em dizer que eles os afligiam com cargas, para quê? Para deter o crescimento do povo. Se a gente fizer esse povo trabalhar de sol a sol, debaixo de chibatada, sem descanso, sem final de semana, 7 dias por semana, sem salário, sem direito trabalhista, esse povo vai parar de crescer. Aí o faraó Ramsés I vai descobrir uma coisa que eu e você sabemos muito tempo. Qual, pastor? Que bom você perguntou, posso te responder. É que crente é que nem omelete. Quanto mais bate, mais cresce. E a palavra de Deus vai dizer isso. Quanto mais os afligiam, tanto mais cresciam, tanto mais se multiplicavam. Lembra a palavra do Senhor? Aparentemente parece que todas as decisões de Faraó foram no espaço de 6 meses, 1 ano. Não. Quando o Faraó começou a reduzi-los à escravidão, até todas as atitudes que ele tomou para barrar o crescimento foram em torno de 12 anos. E ele não conseguiu barrar o crescimento do povo. Aí ele viu que mesmo escravo, o povo continuava se multiplicando. Aí ele vai tomar uma segunda atitude. Ele vai chamar 2 parteiras. Eu fiz questão de frisar, quando nós lemos, que as parteiras eram parteiras das hebreias. Não eram hebreias. Parteiras das hebreias. Os estudiosos bíblicos são concordados em afirmar que o nome Sifra e Boá não é hebraico, é egípcio. Eram as parteiras do Egito que socorriam, que davam assistência, que auxiliavam as hebreias na hora do parto. E ele chama 2 delas e diz para elas: a partir de hoje, quando vocês forem ajudar as hebreias no parto, observe. Se for menina, deixa viver. Agora, se for menino, mata no nascimento. E diz para elas: nasce morto, nasceu morto. Mas a Bíblia vai dizer que Sifra e Boá, mesmo não sendo hebreias, temeram mais o Deus de Israel do que o Faraó. E quando iam assistir as hebreias, eles deixavam viver, tanto mulher como homem. O Faraó ficou desconfiado, porque o povo não diminuía, o povo não parava de crescer, o povo continuava crescendo. E ele chama as parteiras e as repreende. Por que vocês fizeram isso? E elas até dizem: não, porque as hebreias não são como as egípcias. Quando a gente chega para auxiliar no parto, elas já deram a luz, já estão amamentando, então elas são muito mais fortes do que as egípcias. Pois bem, o Faraó toma uma terceira atitude. Ele baixa um decreto no Egito. Agora não é mais as parteiras, aquelas que Deus inclusive abençoou, dizendo que Deus lhes deu casa, abençoou mesmo sendo egípcias, porque elas preservavam os filhos dos hebreus e não obedeceram a ordem do Faraó. Deus as abençoou. Mas agora eles baixam, o Faraó baixa um decreto para todo o povo do Egito ser fiscal de Faraó. Está autorizado. Não vai ser culpado, não vai ser preso, não vai ser apenado. Qualquer cidadão do Egito que souber ou que ouvir um choro de recém-nascido, se for do sexo masculino, pode invadir a casa, pode tomar a criança e lançá-la no rio Nilo. A intenção era 2. Primeiro, lançando no rio Nilo, os afogava. E segundo, servia de alimento para os crocodilos do Nilo. Está autorizado. Qual era a estratagema de Faraó quando decidiu matar as crianças do sexo masculino? Ele pensou: se eu mato os meninos, deixo viva as meninas, daqui a pouco vai ter mais mulher do que homem em Israel.
elas não vão ter hebreus para casar, elas vão ter que se casar com egípcios. E uma criança nascida, filho de egípcio com uma hebreia, é egípcio. Aumento a população do Egito e barra o crescimento de Israel. Mas a Bíblia fala que não deu certo. Esse contexto era um contexto da universidade. Você há de concordar comigo. Escravidão, perseguição, ordem, dando carta branca para qualquer egípcio matar o filho de um hebreu do sexo masculino. Eu te pergunto, você teria filhos nessa circunstância? O doutor Melpirma chega a afirmar que houve hebreus que se acovardaram. Houve hebreus que temeram ter filhos naquela época. Pois bem, nesse contexto de adversidade, nesse contexto de dificuldade, nessa circunstância totalmente imprópria para se ter filhos, a Bíblia diz no capítulo 2 que um homem varão da casa de Eli toma uma filha de Eli, ele se chamando Adão, ela se chamando Joquebede, se casam e começam a ter filhos. Lembre-se que eu disse que o período de perseguição de Faraó foram 12 anos. Quando o Faraó os reduziu à escravidão, Joquebede e Arão tiveram o primeiro filho chamado Arão. Quando o Faraó deu ordem às parteiras, eles tiveram um segundo filho, que era uma menina, chamada Miriam. E quando ele autorizou o povo a matar todas as crianças hebreias, eles com coragem tiveram um terceiro filho, de nome? A Bíblia diz que Joquebede tem a criança, mas ela a esconde por 3 meses. Irmão, nesse contexto, que qualquer um que ouvisse um choro de criança podia bater na porta e perguntar se era menino ou menina. Esconder um recém-nascido é extremamente difícil. Porque eu acho, eu que sou pai de 2 e as vi nascer e crescer, que criança, bebê, não fala, mas chora que é uma maravilha. Chora quando está contente, chora quando está alegre, chora quando está com fome, chora quando está com sede, chora quando está com dor de barriga, chora quando quer dormir, chora quando quer colo, chora quando quer sorrir, até quando quer sorrir, chora. Chora de qualquer forma, de toda maneira, de noite então é uma maravilha. Você entende, irmão João Marquinhos, né? Mas ela conseguiu esconder a criança por 3 meses. Mas chega um momento que esta mãe toma uma atitude. Eu vou colocar essa causa diante de Deus. Pastor, não está no texto, mas está subentendido que a palavra do Senhor vai dizer que quando Deus levanta o libertador, ele diz: eu ouvi o clamor do meu povo no Egito. Tinha escravidão, tinha dificuldade, mas o povo não deixou de clamar, não. O povo continuava clamando. Continuava clamando. Mas tinha que trabalhar de sol a sol, não tem problema, levantar às 4 da manhã, mesmo quando não queria, para orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu filho, dizendo: Deus é a minha esperança, Ele não vai deixar a situação assim, Ele vai mudar, Ele vai agir, vai abençoar, e o nome dele vai ser glorificado com a minha graça. Ela vai orar, porque o nosso Deus é Deus que está na circunstância, acima da circunstância, usando a circunstância para que isso vá e cumpra a sua vontade, como o seu pastor querido, o seu propósito. Então o Espírito de Deus orienta esta mãe: Joquebede, confecciona um cestinho de vinho, calafeta por dentro e por fora, com betume, coloca a criança dentro e lança no carriçal do Nilo. Toma a sua filha e diga para ela vigiar o cesto, porque essa criança vai ser salva.
e não vai morrer. Joquebede se levanta na oração, com o coração cheio, triste por abrir mão da sua criança, mas tendo a convicção de que Deus iria preservar o seu filho com vida. Ela faz o cesto, coloca alguns panos, deita o menino, lança no carroçal do menino, coloca a menina para o vigia. E nesse ponto, eu quero te chamar a atenção para dois milagres que estão encobertos neste texto, e que você lê, passa por cima e nem dá glória a Deus. Então fala, pastor, qual o primeiro milagre? Meu irmão, o que mais tem no Nilo é crocodilo. E devido ao calor do deserto, é entre os juncos que os crocodilos escolhem para descansar durante o dia. E eles ficam à espreita de qualquer animal que chega na beira para puxá-los para dentro e os devorar. Eu estava ouvindo um comentário do Dr. Rodrigo Silva, pastor Rodrigo Silva, que auxiliou os escritores da Record na novela Gênesis. E ele diz que uma das grandes percas de Potifar era com escravos. Porque Potifar não tinha somente a sua casa. Ele não era somente oficial do rei. Ele criava gado, ele plantava trigo, plantava grãos. E quando José foi criando, foi tomando autonomia na sua casa, ele foi confiando, José tomou conta de todos os negócios de Potifar. E José colocou na cabeça que iria resolver essa questão de perda de escravos de Potifar. Qual é a perda? Os escravos que trabalhavam nas plantações tinham que ir até a beira do rio, descer no corriçal, pegar com um balde a água para lançar nas plantações. Mas quando eles desciam, muitas vezes eram atacados por crocodilo e os puxavam para dentro e os devoravam. Por isso Potifar vivia no mercado de escravos, porque ele vivia tendo que comprar escravos, porque os seus escravos eram comidos pelos crocodilos. E aí o pastor Dr. Rodrigo Silva, ele dá um testemunho que foi achado escrito de quem solucionou esse problema foi José. José um dia viajou até a plantação, viu qual era o trabalho dos escravos, e aí ele criou uma engenhoca, o tipo de um guincho de bambu, uma corda e um balde. E esse guincho ia até o rio, pegava a água e voltava. O escravo não precisava ir até a beirada perigosamente do rio Nilo. Por quê? Porque os crocodilos ficavam esperando na beira do Nilo qualquer animal, qualquer pessoa para os puxar e os devorar. Pastor, onde está o milagre? Miriam vigiando o cestinho com Moisés entre os juncos, dentro do rio. Talvez você não creia, eu creio. O anjo do Senhor estava do lado dela. Aqui não toca, aqui não toca, aqui não toca. Primeiro milagre. Segundo milagre. Quem aqui conhece o rio que sobe para cima? Rio só desce para baixo. Desculpa a redundância. Rio só desce para baixo. O palácio de Faraó ficava no alto do Egito. Gósen, aonde estavam os hebreus, ficava no baixo do Egito, no delta do Nilo. O rio Nilo passava em cima, descia para o delta do Nilo, passava em Gósen e se direcionava rumo ao mar Mediterrâneo, passando por terras antes do Mediterrâneo, como a Etiópia, como o Sudão do Sul. Qual era a ideia de Joquebede? Eu acho que Deus me pediu para colocar o cesto no Nilo, porque o cesto será levado pelas águas para fora do Egito. Quem sabe algum sudanista, quem sabe algum etíope ou tio vai achar o cesto e vai criar o meu filho. Só que Joquebede estava tão desesperado
esperava do tempo de abrir mão do seu filho, e ela coloca o cesto no correção do Nilo, vê Miriam descendo, ela vem as costas e vai para casa. Quem sabe chorar? Quem sabe se lamentar? Estou abrindo mão da criança. Sabe o que ela não viu? Que a vida de Miriam está sendo guardada, tinha um anjo do Senhor embaixo do cesto. O cesto não desceu, o cesto subiu. E foi até o fundo do palácio de Faraó. Não é normal. A água tinha que levar o cesto para fora, mas o cesto subiu de Gósen, que ficava no Baixo Egito, para a terra de cima, para o Alto Egito, para o fundo do palácio de Faraó. Mas não foi a qualquer hora. Foi no exato momento em que a princesa saiu do palácio para se banhar no Nilo, junto com as suas companheiras. E ela está ali, na beira do rio, sendo vigiados por soldados que estavam fazendo a segurança delas, e de repente ela vê um cestinho. Ela disse para a pessoa que olhava, criada, tem aquele cesto ali para mim? A criada foi, pegou o cesto. Quando ela abriu, viu os panos e a criança, ela reconheceu: esse pano aqui é dos hebreus, e essa criança é hebreia. Enquanto ela estava conjecturando o que essa criança está fazendo nesse cesto, quem aparece? Miriam. Princesa, a senhora não quer que eu chame uma babá, uma ama, uma babysitter dos hebreus para tomar conta dessa criança para você? Pode chamar. Miriam foi, chamou quem? Joquebede. Joquebede vem. A filha Faraó disse para ela: cria essa criança para mim, eu vou te pagar um salário. E você a cria. Quando ela tiver crescido, você me devolve. Só você que acredita em milagres. Só você que acredita que Deus não perdeu o controle de nenhuma circunstância. Você pode adorar o nome do Senhor? A Bíblia diz que a filha de Faraó é quem coloca o nome dessa criança de Moisés. Se você parar para pensar, o nome de Moisés passou a ser o nome hebreu depois de Moisés. Porque olha só, Arão significa elevado, Miriam significa profetiza. Agora, Moisés foi a filha de Faraó que, quando a viu, disse: o nome dele vai ser Moisés, porque tirado das águas foi. Com a solução, com esta saída de Joquebede criar Moisés para a filha de Faraó, o Senhor resolveu 4 coisas. O Senhor resolveu 4 problemas com uma só atitude. Eu já estou terminando. A primeira solução: Deus resolveu um problema emocional de Joquebede. Você imagina o trauma de uma mãe que tem que abrir mão de um filho, mas agora ela vai ter a possibilidade de criar o seu filho. Moisés agora vai ser criado pela pessoa que mais o amou depois de Deus. É ela quem vai cuidar do seu filho, é ela quem vai amamentar o seu filho, é ela que vai criar o seu filho. E você sabe muito bem que amor de mãe é incondicional. Existe um pensador que diz que o amor de mãe é antecedente, precedente e imortal. Eu vou explicar. O amor de mãe é antes de você nascer, é depois que você morrer, e é imortal. Deus resolve o problema emocional do Joquebede. Segundo,
Ele vai resolver um problema econômico. Uma mulher que nasceu no Egito, viu o seu povo reduzido à escravidão, trabalhando de sol a sol por água e comida. Agora vai receber um bom salário da filha de Faraó para criar o próprio filho. Agora ela não é mais uma mãe que tem que se esconder. Agora ela não é mais uma mãe que vai ser perseguida por ter um filho. Agora é uma mãe que não precisa esconder a sua criança. O Dr. Mel Birman diz que a filha de Faraó mandava guardas se revezarem aonde Joquebede ia para fazer segurança a ela, devido à ordem que havia no Egito de se matar filho de Hebreu. Então agora ela está recebendo para tomar conta do próprio filho e ainda conta com a segurança armada de Faraó. Ela ia no mercado, o segurança atrás, não manda não, não toca não mexe com essa criança aí não. Isso, não mexe, não entra aí não, que não vai dar certo. Terceiro problema, Deus resolveu o problema da educação religiosa. Você imagina o que teria sido Moisés se ele fosse criado totalmente pela filha de Faraó? Quantos deuses, quantas adorações falsas, heréticas, idólatras ele teria sido ensinado? Rituais que aconteciam no Egito. E você sabe muito bem que a psicopedagogia afirma que os valores mais importantes do caráter de um homem e uma mulher são impressos no seu coração, são impressos na sua alma, na sua mente, na primeira infância, que vai de 0 a 6 anos. E Eusébio Cesareia diz que Joquebede criou Moisés por aproximadamente 6 anos. E antes de completar 7, ela o devolveu para a filha de Faraó. Ou seja, Deus resolveu o problema da educação religiosa. Porque enquanto esteve com Joquebede imprimiu na alma, no coração de Moisés, os valores do Deus de Israel. Os princípios da fé verdadeira do Deus de Israel. O temor ao Deus único, verdadeiro e vivente. Aquilo que marcaria Moisés por toda a sua vida não foi aquilo que ele aprendeu no Egito, foi aquilo que ele aprendeu nos primeiros anos de contato com sua mãe, de contato com seu pai. Creia, minha irmã, principalmente você que é mãe, você tem condições de imprimir na vida do seu filho valores que jamais serão esquecidos na sua vida. Por isso, Provérbios 7:22 diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Ele pode se perder no meio, mas mesmo depois de grande, ainda ele vai se lembrar dele. Não vai se desviar dele. A coisa pode estar tosca, o caminho pode estar complicado, a vida pode estar toda desbinguelada, mas os valores que você imprimiu no coração da sua criança devem estar dentro do coração. E uma hora Deus, como disse a missionária Patrícia, vai puxar a cobra desse anzol, deixa ele escapa por Deus, não escapa nunca mais. Quarto problema que Deus resolveu a educação real e acadêmica de Moisés. Por aquilo que Deus tinha na vida de Moisés precisava ter uma formação diferenciada. Ele não podia ser um Zé Ninguém entre os hebreus para poder ser respeitado no Egito. Aí a palavra do Senhor vai dizer que ele é devolvido para a filha de Faraó. E agora, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 7, ele vai ser instruído em todas as faculdades do Egito. Tudo que havia para se aprender, a disposição para se aprender no Egito, que era a sociedade mais avançada
mais avançadas da época, Moisés cursou. E a Bíblia diz, ele cursou todas as faculdades do Egito. Ciência ele sabia, matemática ele sabia, engenharia ele sabia. Por isso, ele até ajudou Faraó, Ramsés II, a construir uma cidade chamada Ramsés. Foi ele que projetou, foi ele que construiu. Deus estava resolvendo o problema para que Moisés fosse respeitado. E a palavra do Senhor no livro de Atos diz que ele cursou todas as faculdades do Egito e se tornou um homem poderoso em palavras, ou seja, ele era uma pessoa respeitada. Diga para o seu irmão, Deus nunca perdeu o controle. Ele continua no controle de toda a situação. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, creia, mãe. Aquilo que você está plantando, aquilo que você já plantou, aquilo que você criou de expectativa em Deus, não é vã a sua esperança. Deus não perdeu o controle da situação. Ele chama atenção para concluirmos é que essa mulher de nome Joquebede, a mulher cujo nome significa o Senhor é glória, o Senhor é glória, esse é o nome de Joquebede. O nome aparece só 2 vezes na Bíblia, como Joquebede, depois ela aparece como mãe de Moisés ou como mulher de Abraão. Essa mulher é a mais bem sucedida de toda a história bíblica, porque eu te desafio a encontrar uma outra mãe que tenha criado audaciosamente, num tempo tão adverso, 3 filhos, e os 3 serem relevantes para a história de Israel e para a história bíblica. Primeiro, Arão, o primeiro sumo sacerdote de toda a linhagem sacerdotal de Israel. Segundo, Miriam, a primeira mulher da Bíblia a ser chamada de profetisa e comandava os louvores em Israel. Lembre-se que depois da travessia do Mar Vermelho, foi ela que pegou o tamborim, já com 86 anos na cachola, e com o tamborim começou a dançar, e todas as mulheres de Israel a acompanhavam, e ela começou a puxar o louvor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E terceira, Moisés, o maior deles, libertador e legislador da história de Israel. Uma mulher de sucesso. Mas eu vim te dizer, Deus tem essa proposta para qualquer um que se dedique a entregar os seus filhos num cestinho de piedade, que entregou os seus filhos na mão do Senhor, que calafetou esse cestinho por dentro e por fora com betume, jejum e oração, e o lançou nas águas do Espírito e na mão do Senhor, como fez Ana. Senhor, para o homem eu não dou não, como diz o pastor desse dia, o diabo nem presta, mas para o Senhor eu dou os meus filhos como um filho ao Senhor. Cuida deles, porque eu posso falhar, mas o Senhor não fala. Eu posso errar, mas o Senhor não erra. Eu posso me equivocar, mas o Senhor jamais vai se equivocar. E os meus filhos estão nas suas mãos. Onde eu não posso ir, eles irão. Aonde eu não cheguei, eles chegarão. O que eu não fiz, eles farão. Eles serão bênção nas tuas mãos, para que o teu nome para sempre seja glorificado. Se você pode vir de pé, aplauda o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já falei demais. Eu gostaria de deixar essa mensagem para as mães, desejando que as irmãs recebam de Deus sabedoria espiritual, inteligência emocional, para poderem entregar os seus filhos na mão do Senhor, enquanto estão dentro da sua responsabilidade, os criar para serem bênçãos nas mãos de Deus.
Curva sua cabeça, olha comigo, Senhor Deus. Eis a tua palavra entregue. Fidedigno é como o Senhor me transmitiu. Eu tentei o máximo com fidelidade transmitida pelo povo. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos, com piedade, seguir os princípios da tua palavra, as orientações do teu Espírito, para que a nossa casa seja um lugar de sucesso, seja um lugar de vitória, seja um pedacinho do céu. E os nossos filhos nós entregamos como devolvidos ao Senhor, para que o Senhor faça aquilo que lhe apraz. É assim que nós oramos e agradecemos no nome bendito do seu Filho